Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de interface humano-computador do curso de licenciatura em computação. Eu sou a professora Alana e a aula de hoje é sobre o processo de design de HC. Bom, o objetivo principal dessa aula é expor a necessidade e o conceito do processo de design, né? A gente vai falar de todas as etapas necessárias para realizar esse processo, e também explicar as perspectivas de design. Bom, antes de começar, vocês já devem ter assistido esse vídeo que eu deixei como atividade, uma atividade anterior a essa videoaula de hoje, que é um vídeo que diz o que é o design, tá? Tá aqui o link no YouTube e também já vai estar lá disponível no AVA, tá? Mas basicamente, design é a idealização, a criação, o desenvolvimento, configuração, concepção e elaboração de artefatos. Tá? Mas e o que é essa história de artefatos? Vocês já devem ter visto o vídeo e lá ele menciona bem a questão da elaboração dos artefatos, tá? Então, o artefato, ele é um produto artificial, fruto da inteligência e do trabalho humano, construído com determinado propósito em mente. Então, um artefato, ele pode ser uma bicicleta, pode ser um copo, um sofá, um carro, uma receita. Então, um artefato é algo que não foi gerado espontaneamente na natureza. Ele surgiu através da inteligência de alguém decidiu qual é a função que ele ia ter, a forma, a estrutura, qual é a qualidade que seria necessária para aquele artefato e construiu como fosse de seu trabalho. Tá? Então, esse artefato ele vai ser inserido em uma situação cotidiana, gerando uma intervenção nessa situação, tá certo? Então, a inserção de um artefato numa situação do cotidiano, ele vai representar uma intervenção. A gente vai usar bastante essa palavra, intervenção, sobre aquela situação, e a própria situação influencia a forma como o artefato ele é utilizado, tá certo? Então, vamos pensar aqui num exemplo prático. Imagina que o artefato seja uma geladeira, né? O que vai influenciar ter uma geladeira em casa? Ele vai modificar significativamente a forma como os alimentos são conservados, tá certo? E o que influencia a conservação dos alimentos na sua vida, no seu cotidiano? Bom, vai influenciar a escolha e a quantidade de produtos comprados, né? Bem como quantas vezes você vai ao supermercado para comprar. Porque se você tem uma geladeira pequena, você vai comprar poucos alimentos, porque não vai ter como conservar eles. Se você nem tem uma geladeira, você vai comprar apenas a quantidade de alimentos suficiente para comer naquele dia, ou então algo que não seja necessário uma geladeira para conservar, como os alimentos não perecíveis, tá? Então, isso é o exemplo de um artefato no nosso cotidiano. Ele vai mudar a nossa maneira de interagir com determinadas situações, tudo bem? Bom, então a introdução de um artefato, ele pode trazer consequências positivas ou negativas em uma situação atual. Vamos aqui a outro exemplo. Imagina que eu resolvi comprar uma bicicleta, tá? Quais são os pontos positivos de se ter uma bicicleta? Primeiro, um ponto positivo que eu poderia dizer é que vai mudar o meu meio de transporte em várias atividades. Eu vou poder ir para o trabalho de bicicleta, vou poder ir ao supermercado, vou poder praticar atividades físicas, por exemplo. Ou seja, meu meio de transporte vai mudar. Toda vez que eu precisar fazer alguma coisa, eu não vou fazer nem andando e nem de carro, eu vou fazer de bicicleta. Isso é uma possibilidade. Consequentemente, eu vou ter uma economia de dinheiro gasto em outros meios de transporte. Se eu andava de ônibus, eu não vou mais precisar pagar o transporte. Se eu andava de Uber ou até mesmo de carro, eu não vou precisar mais pagar gasolina. Então, mudou, é um ponto positivo também, tá certo? Um outro ponto positivo é a prática de esportes, né? Uma vida mais saudável. Eu vou ajudar na preservação do meio ambiente, uma vez que eu não vou estar usando outros combustíveis e tudo mais. Enfim, vejo vários pontos positivos em se ter uma bicicleta. Mas também existem pontos negativos, né?
Por exemplo, eu vou precisar me preocupar com alguns aspectos de segurança, como o uso de acessórios, ciclovia, sabe que é muito perigoso, né, andar de bicicleta nessas ruas sem ciclovias. Bom, uma outra preocupação que eu preciso ter é um local para guardar a bicicleta, porque eu não quero chegar lá no local onde eu deixei minha bicicleta e tá aqui, ó, só uma roda que alguém veio lá e furtou a minha bicicleta. Então, são pontos negativos de se ter uma bicicleta. Então, a gente viu aqui nessa situação que para cada intervenção, para cada artefato que eu coloco em uma situação, eu vou ter os pontos positivos e os pontos negativos, tá certo? Bom, e de onde veio o design, né? Por que que ele surgiu? Ele veio da necessidade de tomar atitudes para que as intervenções que foram colocadas na situação atual, elas sejam feitas de uma melhor forma possível, tá bom? Então, a gente vai estar sempre preocupado como é que eu vou fazer essa transição de uma situação para uma outra situação através do uso dessa intervenção. Então, esse é o nosso processo. Ele é composto de um processo de 3 etapas, onde as etapas são análise, síntese e avaliação. Então, eu tenho aqui uma situação 1, que é uma situação atual, em que eu pretendo chegar em uma situação 2. Só que para eu chegar numa situação 1 para uma situação 2, eu preciso aplicar uma intervenção, criar um artefato, pode ser um objeto, pode ser um sistema, pode ser uma mudança de processo. Então, eu preciso fazer uma intervenção, tá certo? Para eu chegar de uma situação 1 para uma situação 2. E como é que vai acontecer essa transição de uma situação para outra? Primeiramente, na situação 1, eu vou precisar fazer uma análise, que é a primeira etapa do processo. Nessa análise, eu vou verificar todos os pontos pertinentes da situação 1, o que precisa ser melhorado, para que eu chegue na fase de síntese. Nessa síntese é onde, de fato, eu vou criar o projeto e a implementação de uma intervenção, tá bom? Essa intervenção, ela vai ser aplicada nessa situação 1, a fim de chegar na situação 2. E, dessa forma, eu vou precisar agora, uma vez que eu estava numa situação 1, analisei a situação 1, projetei projetei uma intervenção, apliquei intervenção na situação, eu preciso saber se essa situação que eu cheguei é de fato a situação que eu gostaria de ter chegado. Para eu fazer essa avaliação, eu preciso de uma etapa a mais, para saber se essa intervenção foi suficiente de eu chegar da situação 1 para a situação 2, tá certo? Bom, imagina que eu fiz a minha avaliação, a gente ainda vai chegar na parte de avaliação posteriormente, e verifiquei que não foi suficiente. Eu posso voltar na fase de síntese, fazer alterações no meu projeto, no meu produto, aplicar novamente aquela situação e verificar se eu cheguei na situação 2, na situação alvo, avaliando novamente. Pode ser que não tenha sido suficiente ainda, e ao invés de voltar para a síntese, eu vou voltar antes para a análise da minha situação atual, e esse é um processo, tá certo? Mas digamos que a primeira vez eu já dei sorte lá, já vim da situação 1, cheguei na situação 2, a avaliação me disse que, de fato, a intervenção que eu projetei foi suficiente. O que eu faço? Acabou o processo? Não, pessoal. Não acabou o processo. O processo ele é algo contínuo. Pode ser que depois de um tempo, numa determinada situação, eu veja que essa situação 2, ela já pode sofrer algumas melhorias. Então, essa situação 2, que já passou por um processo uma vez, ela vai agora ser a situação 1, e eu vou fazer a análise da situação 1, fazer uma síntese de uma intervenção, aplicar a intervenção naquela situação para que eu chegue numa situação alvo, uma situação 2, e o processo ele continua, tá bom? Então, só fazendo um resumo do que seriam essas três atividades básicas, né? Na análise da situação atual, eu vou estudar e interpretar a situação atual. Na síntese de uma intervenção, eu vou planejar, executar uma intervenção na situação. E na avaliação, eu vou verificar o efeito da intervenção, comparando a situação analisada anteriormente com a nova situação atingida após a intervenção. Então, eu tenho aí minhas 3 etapas, tá? O processo de design, ele se dá nessa primeira parte, na análise da situação atual. Eu vou estar preocupada em analisar
três pilares: as pessoas, os artefatos e os processos. As pessoas envolvidas naquelas atividades, os artefatos que elas já utilizam e os processos que elas seguem para a realização daquelas atividades, tá certo? Bom, essa análise da situação atual, ela vai me gerar uma interpretação da realidade, como é que ela está. Ela é frequentemente denominada de análise do problema, embora ela nem sempre seja um problema, pode ser apenas uma oportunidade de melhoria. Então, quando a gente estiver fazendo análise da situação atual, a gente tem que pensar em como melhorar aquela situação atual. Dessa forma, eu vou escolher o foco da minha análise, tá bom? Esse foco, ele vai depender do domínio, quais são os assuntos que estão sendo tratados, dos objetivos dos envolvidos, pode ser que eles estejam preocupados com o tempo, querem que a atividade fosse feita no menor tempo, no orçamento, a mão de obra disponível. Então, depende muito, de fato, da situação e dos objetivos principais dos envolvidos, tá certo? Bom, vamos ver aqui um exemplo para ver se fica um pouco mais claro. Imagina que o meu objetivo seja aumentar a produtividade dos funcionários. Quando eu falo aumentar a produtividade dos funcionários, então eu posso imaginar que algumas atividades elas estão sendo feitas de uma forma ineficiente. Então lembra aqueles nossos três pilares lá que eram pessoas, processos e artefatos? Então eu preciso descobrir quais são as atividades que não estão dentro do processo, quais são as atividades que não estão sendo feitas de maneira eficiente, que estão sendo ineficientemente feitas. Então, meu foco vai ser em descobrir essas atividades. Uma outra situação, eu quero compreender os motivos dos usos errados dos sistemas da empresa. Então, um possível foco, eu preciso ir nas pessoas, eu quero saber a opinião dos usuários sobre o sistema. Uma vez que eles me deem esse feedback, eu consigo fazer uma análise melhor para poder fazer uma intervenção. Então, aqui o meu foco de análise vai ser nas pessoas, tá bom? Vamos aqui para um outro exemplo. Ah, não, ainda não. Ou seja, diferentes focos de análise contribuem para diferentes interpretações de situação atual. Vamos ver aqui um exemplo. Durante a análise de uma situação, é possível perceber que os usuários gastam muito tempo processando informação que um sistema computacional poderia fazer mais rapidamente. Nessa análise aqui, eu já inclusive dei o que seria a proposta de uma intervenção, né? Eu já digo, ó, um sistema computacional poderia fazer mais rapidamente. Então, na minha situação atual, eles estão demorando muito para fazer e eu espero que eles façam num tempo menor. Então, minha intervenção vai ser projetar um sistema para que facilite essa tarefa dos usuários, tá certo? Vamos ver aqui uma outra situação. Uma outra situação identifica que vários usuários encontram dificuldades para usar sistemas semelhantes porque não compreendem como funciona. Então, eu até coloquei aqui, ó, 3 pessoas tentando acessar o sistema, mas não estão entendendo como é que esse sistema funciona, né? Então, nesse caso, uma das metas de design que a gente poderia obter é fazer a comunicação adequada através da interface. A gente já falou disso anteriormente, né, com o uso de affordances, aumentar a comunicabilidade do artefato computacional interativo. Então, eu quero que a interface eu consiga olhar para cada um elemento dele e ele me diga o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, nesse caso aqui, a minha análise, a minha intervenção vai ser com base naqueles artefatos que já estão lá, mas não estão atendendo aquela demanda do usuário, tá certo? Bom, como eu mencionei, essa ia ser uma aula bem mais curta, eu trouxe aqui uma outra referência, que é o livro Interação Humano-Computador, da Simone Barbosa e Bruno Silva. É um livro muito bom, aconselho se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida nele, é bem interessante, tá bom? Então, por hoje é só, a gente se vê daqui a pouco na próxima aula.